Ah, tá. Bom, gente, cumprido o atraso regulamentar, a gente quis dar uns minutos a mais, como ontem, para as pessoas irem chegando. Bom, meu nome é Rodrigo, me representando porque eu vi que o curso deu uma modificada de ontem para hoje, vieram pessoas novas. O que a gente, hoje, a mesa é sobre teoria e praxis, e a gente vai ter três palestrantes. Hoje, dos 3 dias, vai ser o único que a gente vai ter 3. Bom, foi uma mesa que deu uma sobrecarregada, mas acho que vai trazer mais coisas interessantes nesse sentido. O primeiro que eu chamo é o professor Maracajara Mansur, aqui da Economia, atualmente em afastamento, mas que veio aqui para prestigiar o evento, para contribuir com a gente. O segundo que eu chamo é o professor Marco Malagode, aqui da Geografia, que também a gente está tendo prazer de receber para contribuir com o nosso trabalho. E, por último, chamar o Alexandre, que é técnico do audiovisual, que tem mestrado na área de cinema e que vai fazer uma fala para a gente nessa área. Ok? Bom, eu não vou fazer muitas delongas a respeito disso, mas vou logo para as burocracias. Hoje, por ser a mesa mais cheia, eu como mediador, vou fazer aquele controle do tempo. A mesa mais cheia eu vou preferir não ficar aqui, eu vou ficar ali, inclusive para assistir, conseguir visualizar melhor. E pedi, eu sugeri, foi 40 minutos, né, antes. Só que assim, a gente tem 3 horas exatamente. Então tem que ser muito rigoroso no tempo. Estava pensando até, vocês já se prepararam em 40, mas estava pensando até em reduzir um pouco, reduzir para 35, porque a gente ganha 15 minutos, porque senão o debate fica muito prejudicado. Para vocês está tudo bem? Vocês acham que dá para... Não, eu vou ficar avisando daqui com plaquinhas, mas só dizendo assim, já estou reduzindo um pouco, e a gente sempre dá aquela margem de atraso e tal, mas assim, a margem de atraso vai ser assim, 1 minuto. Porque como a gente são 3 palestras, 40 minutos, isso dá 2 horas no total, sobraria um para o debate. Com esse atraso regulamentar, ainda menos um pouquinho. Não sei o que vocês acham. O Maraca parece que não gostou muito não. Eu acho que a gente pode colocar isso, mas se a pessoa sentir necessidade de um tempo, deixar até ficar no máximo. Então você rigoroso nos 40. Quem conseguir terminar um pouquinho antes... Ganha um prêmio. Ganha um prêmio. Surpresa, depois a gente vai pensar. Pode pegar um café a mais. Então, gente, sem mais delongas, eu vou dar início. Quem vai começar? Vocês combinaram? Você mesmo? Então, quem começa é o Maracajara com teoria e prática no trabalho. Enfim, agora eu deixo com ele. Oi? Fica aqui. Se vocês quiserem assistir, ele está usando o quadro, né? Não, mas eu não vou ficar... Bem, tanto faz. Faz o que vocês se sentirem mais à vontade. Eu vou levantar, só isso, mas eu não vou deixar o quadro, não. Queria apontar para frente. Essa é a maioria, né? Bem, gente, boa tarde para todo mundo. Primeiro, queria fazer alguns agradecimentos. Começar agradecendo ao Rodrigo pelo imenso esforço que ele teve de pensar essas coisas todas, de coordenar os trabalhos, e a toda a equipe de estudantes que participaram no trabalho para realizar o evento. Aí acho que especialmente o João, a Marina, a Mariana, enfim, outras pessoas também participaram, mas acho que foram as pessoas que mais trabalharam nisso. E queria, assim, gastando, sei lá, 1 minuto rapidinho, comunicar para as pessoas, bem rápido mesmo, a importância que Campus teve para mim. E assim, por conta dessa importância, agradecer aos estudantes, especialmente aos estudantes com quem eu mais colaborei, pela oportunidade, pelo estímulo que me deram e tal. E assim, às vezes acontecem coisas desagradáveis de falarem que o professor manipula o aluno, e na verdade, acho que os alunos foram muito mais importantes para a minha trajetória do que talvez eu tenha sido para eles. Começar com isso, então, agradecendo isso. Bem, eu vou me propor aqui a fazer um trabalho. Eu fico muito nervoso em apresentações. Eu vou me propor a fazer um trabalho que não é muito rigoroso. A rigor, se eu fosse discutir esses temas que eu pretendo discutir aqui, como se deve, eu gastaria uma disciplina inteira. Os alunos que trabalharam comigo, a gente fez disciplinas nesses temas. Eu estou baseado no Lukács e a gente teve uma disciplina de Lukács, que em um semestre a gente não conseguiu terminar um texto que era 80 páginas, dada a complexidade deles. Só que eu me senti na obrigação de tentar passar uma visão de todo do texto. E para passar uma visão de todo, abordando esses temas,
eu vou me permitir arriscar mesmo. Então, eu vou, vamos assim, sugerir soluções possíveis no argumento que o Lukács aponta, selecionando passagens muito rápidas desses argumentos para tocar em todos esses assuntos que aqui estão. Eu não pretendo resolver nenhum deles. Eu só pretendo assim, dar uma ideia de que, de repente, ajude a organizar esse complexo de problemas. Tudo bem? O nome original da minha apresentação era Teoria e Praxis no Trabalho. A gente estava combinando, né? Seria Teoria e Praxis na Educação, Teoria e Praxis no Cinema, Teoria e Praxis no Trabalho. A gente depois acabou mudando os nomes e eu mudei o nome da minha apresentação para Conhecimento no Trabalho. Eu não devia ter mudado, me arrependi depois, aí, na hora de amarrar o final. Eu quero discutir especialmente esse problema de Teoria e Praxis, e eu vou comentar esses desdobramentos que estão aqui. E para resolver esse problema, não é resolver, porque eu não vou resolver, mas para dar uma indicação possível, assim, de talvez onde esteja a pista para resolver esse problema, eu vou apontar o trabalho como resolução disso, seguindo o argumento do Lukács. E aí, no trabalho, eu vou discutir o papel que o conhecimento cumpre lá. Ou, de uma outra forma, eu quero discutir a importância que tem esse complexo de problemas no trabalho. Essas cores aqui, elas não são arbitrárias. Teoria e praxis, ele é um problema da realidade, por assim dizer. Academicismo e sindicalismo, postura contemplativa ou voluntarista, idealismo ou materialismo mecanicista, são posicionamentos do indivíduo diante dessa realidade, por assim dizer. Vou sugerir essa coisa. Em geral, ligado ao problema de teoria e praxis, está colocado esse problema de academicismo e sindicalismo. Como assim? Ficar discutindo teoria pela teoria, sem ter uma prática de fato emancipatória, sem fazer as coisas, isso é perda de tempo, isso aparece muitas vezes. Então, é muito comum que as pessoas... E aí é um evento marxista, eu estou falando desde uma perspectiva marxista preocupado com práticas marxistas, ok? Então, o foco é bem esse. É muito comum que pessoas... E sindicalismo não é necessariamente sindicato, eu entendo CA, DCE, essas coisas também como entidades do movimento e tal. E aí a pessoa que se dedica exclusivamente à prática militante e não ao estudo, por assim dizer, e tem uma rejeição ao estudo como coisa pequeno burguesa, elitista e coisas desse tipo, eu estou entendendo essas pessoas também como sindicalistas. É muito comum que as pessoas, que essa postura da defesa do movimento, antes de tudo, em oposição ao academicismo, seja ligada seja uma defesa da praxis frente à teoria. Porque a teoria pela teoria fica uma discussão apenas com blá blá blá. Ao mesmo tempo, um outro par de problemas que se relaciona com aquele, mas não de modo direto, se o conhecimento apenas apreende categorias do mundo, mas não muda essas coisas do mundo, e aí a pessoa tem apenas uma postura contemplativa, ou uma postura voluntarista, isso é consagrado na literatura marxista como desde Lenin, então, de que o mundo pode ser mudado de acordo com a nossa vontade, do jeito que a gente quer, no ritmo que a gente quer. Para mudar o mundo basta apenas se dedicar com um pouco mais de intensidade. Essas coisas elas não são par a par, porque existem academicistas, pessoas que estão só dentro da academia, confiando pura e exclusivamente no conhecimento, no saber formal, burocrático e tal, mas que fazem parcerias com ONGs e coisas do tipo e acreditam que pela sua prática, pela prática da educação, elas podem mudar o mundo inteiramente. Do mesmo jeito que existem sindicalistas, pessoas que, não dá para mudar o mundo, a realidade é o que é e acabou, e dado que não dá para mudar o mundo, o que a gente faz? A gente faz uma greve para brigar por mais salário. Então é possível ter uma postura sindicalista contemplativa e uma postura sindicalista voluntarista. E é possível, existem academicismos voluntaristas e academicismos contemplativos. Até aqui eu não estou pretendendo organizar o debate, estou só chamando a atenção para essas coisas. Também ligado a isso, também de modos múltiplos, tem essa polêmica entre idealismo e materialismo mecanicista. O idealismo remonta a Platão. E assim, para tentar ser rápido, porque eu tenho que falar de todas essas coisas em 40 minutos, reproduzindo o argumento do Lukács. Seria alguma coisa do tipo de acreditar que as ideias são elas próprias a realidade, ou a essência da realidade, ou alguma coisa do tipo. Isso de alguma forma aparece em Platão. Eu sou ignorante em filosofia, então eu não consigo reproduzir a apresentação dele sobre isso. Mas é uma concepção de que a ideia é ela mesma a própria realidade. E o materialismo mecanicista, aí dá para encontrar de várias maneiras, mas o materialismo mecanicista é uma concepção de que existem a natureza, por assim dizer, determina diretamente todos os fenômenos do mundo.
Dentro da economia e da psicologia é famoso o behaviorismo, mais da psicologia, porque é uma área da psicologia, mas na economia também aparece. O behaviorismo, um exemplo disso, que tem do behaviorismo do começo do século passado, é que a felicidade, ela, na verdade, ela é uma sensação subjetiva de um fenômeno físico. Os behavioristas diriam que se a gente força um sorriso no rosto, na hora que a gente força, a gente já se sente feliz. Porque a felicidade, a causa material do fenômeno é a própria contração muscular. Quando a gente contrai aquilo ali, aquilo gera uma sensação de felicidade. A felicidade seria, por assim dizer, uma ilusão subjetiva de um fenômeno que tem uma materialidade concreta, direta. Um outro exemplo, talvez mais próximo de materialismo mecanicista, é o Richard Dawkins. Assim, bem, eu estou reproduzindo argumentos de outro, também é outro que eu sou ignorante, não conheço. Esse é um cara que eu tenho interesse, talvez mais do que Platão, mas hoje eu não conheço. Mas eu sei que o argumento dele é de que as coisas sociais, em particular a religião, elas têm um comportamento como a biologia. E aí entende a religião como uma... Como é que é a expressão que ele usa? Escapou agora. A religião ela tem um comportamento genético, é como se fosse um parasita que tende a se reproduzir e tal. Linguagem vírus. É por aí, linguagem vírus, Então, ele tá entendendo um fenômeno que é um fenômeno humano, social, como sendo dotado da mesma legalidade de um fenômeno natural. E aí não dá para reduzir os fenômenos da natureza aos fenômenos biológicos, como ele faz. Aí também então, é possível identificar aí um materialismo mecanicista. E ligado a todos esses problemas, na verdade, assim, para tentar dar uma pista de como a gente se posiciona diante de tudo isso, eu vou convidar vocês a discutir não essas coisas diretamente, mas esse problema entre teleologia e causalidade. Teleologia não é teologia. Teologia é estudo de Deus, essas coisas assim. Teleologia é uma lógica de movimento voltada à realização de um telos, um fim, um objetivo. Então, um processo ele é teleológico quando todo o acontecimento desse processo, o desenrolar desse processo, é voltado para um fim que existe desde a origem do processo. Na teologia, a teologia é uma concepção teleológica de mundo. Por quê? Porque Deus está no princípio e a vontade de Deus se realizou ao longo de toda a história. Tá? Alguma coisa desse tipo. Mas teologia é apenas uma das concepções teleológicas, ou todas as religiões são parte das concepções teleológicas do mundo, mas não existem só, a gente não encontra isso só na religião. Também Aristóteles tem uma concepção teleológica para todo o cosmos. Também Hegel, e aí de novo reafirmando a minha ignorância nesses saberes filosóficos e tal, também Hegel tem uma concepção de que o espírito existe antes de todo o processo e que todo o processo histórico em sua totalidade é voltado para a realização do espírito, que já estava posto desde o início. Então é um movimento dirigido a um fim que está previamente posto. É uma lógica de princípio de movimento voltado a um fim. Causalidade, numa expressão do Lukács que eu acho bastante esperta, assim, causalidade é um princípio de automovimento que repousa sobre si mesmo. Ou, se vocês quiserem, as coisas simplesmente acontecem. Não por acaso. Causalidade não é a mesma coisa que casualidade. Casualidade é aquilo que acontece por sorte, por lançar dados. Existem mecanismos causais reais, mas por exemplo, a lei da gravidade, eu solto um corpo, ele cai. Isso é um mecanismo causal real, mas que não é voltado para nenhum fim. A gravidade não derrubou a caneta porque ela quis. Tudo bem? Então tem essa polaridade. Penso que se a gente conseguir resolver esse problema aqui, a gente consegue organizar um pouco mais o pensamento no que se refere a todo esse complexo de problemas que está assim. Então é isso que eu vou convidar vocês. Chama a atenção de que, no princípio, numa concepção teleológica, a teleologia, ou a lógica voltada para um fim, a dinâmica da coisa voltada para um fim, nessa lógica, o futuro determina o passado. O fim determina o que acontece hoje. Na lógica da causalidade, é o passado que determina o futuro. Então são coisas que se excluem logicamente. Ou vale que o futuro determina o passado, que as coisas ocorrem porque desde antes se queria alcançar aquele fim, pode ser Deus, pode ser o espírito de Hegel, ou vale que o futuro é mero desdobramento do passado. Essas duas coisas se excluem logicamente.
E se a gente tentar resolver o problema de modo lógico, a gente não vai conseguir, porque são logicamente contrapostos. Para tentar resolver esse problema, o Lukács sugere, pegando isso no Marx, em particular nos manuscritos econômicos filosóficos, mas também no Capital dá para encontrar vários trechos, especificamente lá no capítulo 5, aquela parte que compara a abelha e o melhor arquiteto e a pior... o pior arquiteto é melhor abelha, ou o contrário? Estou na dúvida. Pior abelha. Isso. Isso. A melhor abelha é o pior arquiteto? Isso, é isso mesmo. Ele retomando essas coisas todas, o Lukács sugere, para a gente resolver esse problema, em vez de ficar fazendo tratados lógicos, filosóficos, vejamos a realidade. Eu estou sendo um pouco rigoroso, como eu estou anunciando para vocês o tempo todo. Eu estou me permitindo arriscar mais coisas e é mais provocativo mesmo. Então, então podem ter posições aqui que sejam provisórias na minha construção. Não nessa parte. Mas aqui está pouco cuidadoso. Ele está dizendo, vejamos as coisas tais como elas são. Coloquemos o ser, a existência no centro. A ontologia, ele coloca assim. Bem, para a gente não entrar em discussões filosóficas mais abstratas que vão complicar ainda mais a coisa, porque eu quero avançar o argumento, eu vou sugerir, vou direto para o passo do argumento. Vejamos o trabalho. Eu não ia escrever, mas já que eu estou em pé, caneta na mão, vejamos o trabalho. Como assim o trabalho? Vejamos o que as pessoas fazem concretamente, na sua atividade efetiva, diária. Tentemos enxergar nessa atividade das pessoas esse complexo de problemas. Em vez da gente... E esse aqui, estou apontando o último, eu vou fazer na ordem que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, minhas considerações. As minhas considerações. Vamos tentar resolver esse problema, essa oposição entre teleologia e causalidade, não de um ponto de vista lógico, mas ver como é que ele, na realidade mesmo, se resolve. E o trabalho, assim, quase por definição, o trabalho, qualquer que seja o trabalho voltado para a natureza, não penso aqui o trabalho numa forma super desenvolvida, sofisticada, como o trabalho que o Beethoven tinha a compor uma música. Ou o trabalho que a Janis Joplin fazia lá cantando rock. Não esse tipo de trabalho, mas o trabalho na sua forma mais primitiva, mais originária, o trabalho sobre a natureza. Especialmente o trabalho sobre a natureza ainda nos primórdios da humanidade. O trabalho sobre a natureza não... Marx diria que a sua essência não muda, desde lá até hoje. Permanece sempre uma atividade entre o homem e a natureza, voltado para a realização de um fim. Seja o cozinheiro preparando um prato de macarrão, seja o homem das cavernas produzindo uma faca de pedra, nós temos em ambos os casos um ser humano, mais ou menos desenvolvido, essa é outra história, um ser humano agindo conscientemente sobre a natureza para realizar um fim. O trabalho é, antes de tudo, a realização de uma posição teleológica. De uma posição teleológica. Posição é daquele verbo pôr. O sujeito põe um fim, estabelece conscientemente um fim e o realiza. Então, quando a gente tem um processo de trabalho, qualquer que seja ele é necessariamente um processo teleológico. O sujeito quis fazer algo, pôs o fim, e por conta dele ter estabelecido aquele fim, inicia-se um processo que resulta no fim. Para ficar assim bem no simples, quando a gente vai fazer, sei lá, um miojo, a finalidade de fazer o miojo existe desde antes de acender o fogo. O sujeito já acende o fogo com aquela intenção. Se alguém olha para aquilo, pegou fogo, a água ferveu, uma massa relativamente dura ficou relativamente mole. Esse processo todo, ele é um processo que se explica por um fim que existia desde o começo. O processo de cozer o miojo é um processo que realiza um fim previamente posto. É um processo teleológico. Mas esse processo, ele, ao mesmo tempo em que é isso, a realização de um fim de uma posição teleológica, ele é a operação de nexos causais, que pertence ao âmbito da natureza. O gás entra em combustão, o gás não tem intenção de favorecer os sujeitos, de cozer o miojo. O gás, aquilo ali é um nexo causal que por um motivo qualquer entrou em operação. Então nós temos no trabalho, o que o Lukács sugere, baseado no Marx, no trabalho nós temos uma atividade que é simultaneamente teleológica
e causal. Então, quando a gente olha para a realidade, o que a gente percebe, assim, quando a gente vê o que as pessoas... Quando a gente olha para a realidade, eu quero dizer, quando no trabalho as pessoas realizam um fim que elas estão... colocam em movimento um conjunto de processos que realizam um fim que elas tinham desde o início, elas estão entrelaçando o seu fim com a natureza. Aqui há um entrelaçamento de teleologia e causalidade. Esses não são processos que ocorrem, que existem separadamente. Eles existem, no processo de trabalho, eles existem juntos, entrelaçados. Quando a gente faz essa construção, isso é bastante importante, o Lukács, de imediato, assim, logo nas primeiras páginas do texto ainda, ele percebe, assim, ele explica, na verdade eu tinha percebido antes, mas ele consegue organizar um argumento bem consistente para mostrar que a teleologia ela só existe, ela só surge no trabalho. Os fenômenos da natureza, eles são meramente causais. É por mera causalidade, que não é casualidade, embora tenha alguma relação entre uma coisa e outra, mas por nexos causais, se vocês preferirem, nexos de causa e efeito, que a natureza produziu, sei lá, sistemas solares, planetas, e em determinados planetas um ambiente favorável à vida por acidente. A natureza não teve nenhuma pena dos dinossauros e nem deixou de ter pena. Enfim, essa pena, gratidão, compaixão, essas não são categorias existentes na natureza. A natureza é indiferente em sentido absoluto, não é em sentido... É indiferente por total incapacidade de ter qualquer indiferença. Ela tem apenas nexos causais. No ser humano, no processo de trabalho, o ser humano coloca aqueles nexos causais que operam na natureza por absoluta indiferença a seu favor. A combustão que acontece na casa do sujeito preparando o miojo não é uma combustão... como é que eu vou dizer? A combustão, na sua legalidade natural, ela não está nem aí para o sujeito que realiza. Mas ela só existe para realizar o miojo. Quer dizer, a não ser que as coisas dessem erradas. Se o gás entrar em combustão sem ser de acordo com a finalidade do sujeito, é uma explosão, uma destruição da casa e tal. Se o gás ocorre em situações normais, se o gás entra em combustão em situações normais, a própria combustão é ali voltada para o fim que o indivíduo tem. Com isso eu pretendo ter dado conta desse primeiro complexo. Eu não marquei a hora que eu comecei, então não sei quanto tempo eu falei, Rodrigo. Vou mostrar para você. Faltam 20, contando 40. Bem, esse processo, então, penso que o trabalho, essa análise do trabalho nos permite resolver esse primeiro problema. Esse processo de realização de um fim conscientemente posto pressupõe um sujeito que estabeleça o fim. Não é possível a existência de um processo teleológico sem um sujeito. Sem um sujeito consciente que estabeleça. E esse estabelecer o fim não é um estabelecer assim, desejar simplesmente. É fazer esse fim surgir na realidade. É pôr o fim não só como desejo, mas na prática mesmo. Encontrar os nexos causais que fazem aquele fim, aquela necessidade se realizar. E não pode haver um sujeito que estabeleça esse fim se ele não for consciente. A existência de um processo tal que faça surgir no mundo coisas que a natureza não produziria por si só, cadeiras, mesas, ar-condicionados, aviões, metralhadoras, enfim. A existência dessas coisas se explica pela realização de um fim consciente a partir de alguém. Esse fim consciente só pôde se realizar porque havia um sujeito que estabelecia, colocava na prática como objetivo a realização daquele fim. E esse sujeito só podia fazer isso porque ele tinha alguma consciência do que ele estava fazendo. Me parece bem simples. E aí, esse grande problema, assim, esse último aqui é o menos conhecido de todos esses, é o que a gente conversa menos no botequim e tal, talvez por falta de formação filosófica mesmo. Enfim. Mas esse problema aqui, que pode ser tido como um problema filosófico, talvez até um grande problema filosófico, ele era, na prática, resolvido pelas pessoas que trabalham o tempo todo. As pessoas que trabalham sabem que quando a gente opera sobre a natureza para inscrever na natureza um objetivo nosso, qualquer que seja o ser humano que esteja produzindo isso, ele sabe que ele está realizando um objetivo seu
portanto, um fim conscientemente posto, ainda que ele não pense sobre isso desse jeito. Mas ele sabe qual é o fim que ele tem em mente, e ele sabe que para realizar aquele fim, ele depende de nexos causais operantes na natureza. Enfim, sem nenhuma fagulha, sem nada que produza uma primeira faísca, não dá para iniciar o processo de combustão, então, que resulta no cozimento do miojo. E a gente pode dizer o seguinte: no processo de trabalho, olhando o trabalho, a gente consegue ver que surge da vontade do sujeito. A pessoa que realiza o trabalho, ela, por vontade, faz brotar no mundo algo que ela deseja. De fato, nós temos essa dimensão teleológica. Se é por vontade, eu posso dizer que aqui existe é algo voluntário. Estou trabalhando com essa por vontade para falar do voluntário. Mas a pessoa só pode fazer surgir no mundo algo que ela deseja por vontade na medida em que observa o mundo e captura do mundo aqueles nexos causais necessários à realização da sua vontade. Necessários à realização do seu fim conscientemente posto. Sem essa apreensão, sem essa observação do mundo, observação eu estou botando com aspas, se eu fosse discutir com mais tempo eu usaria outro termo. Sem essa observação e apreensão dos nexos causais do mundo, a pessoa não poderia realizar, imprimir no mundo a sua vontade. Isso olhando o trabalho. Na prática concreta de trabalho sobre a natureza, e é esse o trabalho que eu tenho em mente, não é nenhum outro. Não é o trabalho, por exemplo, que eu estou tendo aqui com vocês. Não vale para esse. Esse eu vou fazer, se der tempo, eu vou fazer considerações ao final. Na prática concreta de trabalho sobre a natureza, também esse problema fica resolvido desde antemão. Porque a pessoa, ao mesmo tempo, realiza a sua vontade, mas só realiza a sua vontade porque ela foi capaz de apreender nexos causais do mundo que são absolutamente indiferentes a ela. Se a pessoa não apreender aqueles nexos causais, ela não pode realizar isso. Preciso fazer uma observação aqui, com custo do tempo, mas enfim, preciso fazer. Não significa que o sujeito que trabalha conheça toda a verdade do mundo. A pessoa que cozinha pode não ter a menor ideia de quais são as relações químicas pelos quais o óleo quente faz o ovo fritar. Ela pode não saber nem por que o gás entra em combustão. Pode supor, inclusive, que são duendes azuis que pegam fogo. Porque esses são nexos causais existentes na realidade que não são indispensáveis para a culinária. Mas a pessoa sabe que se ela tacar uma concha de sal dentro daquele negócio, aquilo estraga. Então, aqui o que eu estou me referindo é que a realização do fim conscientemente posto, fazer surgir no mundo algo que a pessoa, por vontade, deseja, requer necessariamente conhecimento, pressupõe conhecimento objetivo dos nexos causais indispensáveis para a realização desse processo. De novo, eu tenho em mente o trabalho sobre a natureza. Para ficar bem fácil. Bem, no próprio trabalho, eu já falei disso, mas retomando, é preciso que o sujeito, só pode haver uma posição de finalidade se há um sujeito que põe esse fim. E o sujeito precisa se ver como sujeito. Precisa tomar o mundo como objeto de sua prática. Tomar, por assim dizer, o fósforo, o fogão, como objetos, meios pelos quais ele vai fazer surgir um prato de miojo cozido. O trabalho, então, eu estou falando da culinária só para ficar mais rápido. O argumento do Lukács não é voltado para a culinária. Tá? O argumento é voltado para a prática de trabalho mais primitiva possível. Então eu posso pensar o trabalho do homem das cavernas que produzia, fogo, produzia faca de pedra. Lá naquela origem, quando um homem das cavernas estava operando com uma pedra sobre a outra, para produzir uma faca de pedra, o que ele tinha ao final era algo que não existia na natureza. A natureza produz rocha, né? Pode ter... Enfim, eu estou falando pedra, mas é por informalidade. A natureza resulta em rochas, jamais em facas. É o ser humano que consegue tomar esse elemento da natureza e fazer desse elemento uma faca. Fazer de elementos existentes na natureza, condicionadores de ar. Esse daqui que dá tanta polêmica. O trabalho, então, e esse trabalho desde que a gente é ser humano, desde o homem das cavernas, portanto,
pressupõem essa relação entre sujeito e objeto, pressupõem sujeitos que tomem a existência natural do mundo, a existência material do mundo, como objetos a partir dos quais eles podem imprimir no mundo a sua vontade, fazer surgir no mundo aquele fim conscientemente posto. Essa distância entre sujeito e objeto marca uma divisão que vai me levar para o 3 ali, que é o que eu quero. O sujeito... Eu preciso olhar mais aqui. Tá. O sujeito que dirige esse